E muito bem-vindos à nossa aula, né? Ahn, Hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre um tema bem interessante e, de certa forma, perigoso, né? Vejam bem, se a gente compreende que é a Torá, a fonte de todas as coisas, né? Torá, lá os sábios ensinam que o Zohar, principalmente, eles ensina que a planta da criação foi a Torá. Então, Hashem, ele criou a Torá, né? E em cima da Torá, ele criou todas as coisas. Ele estabeleceu a ordem do seu mundo de acordo com a Torá, né? A Torá não é um livro de leis dado a Israel, dado aos homens, mas ele é um livro de leis que estipula como toda a criação vai funcionar, né? Por que, que a Terra gira em torno do Sol, o movimento demora 24 horas? Porque assim está escrito na Torá. Por que, que a Lua ela é menor que o Sol? Porque está na Torá. Por que, que o cachorro corre atrás do gato e o gato atrás do rato? Porque assim está escrito na Torá. Então, assim, a Torá, espiritualmente falando, é o sistema que a criação segue, tá? Como o ser humano tem livre-arbítrio, então nós temos a opção de não segui-la. Com isso em mente, então entendemos que tudo foi criado pela Torá, através da Torá, né? E o curioso, se olharmos ao nosso mundo, à nossa existência, nós vemos que o mundo, ele a estrutura do mundo é uma estrutura dualista, né? Não existe a luz sem a escuridão, não existe a bondade sem a maldade, não existe o bem sem o mal. Se a Torá é a fonte de todas as coisas e a base, então significa que o mal, a escuridão e tudo que a gente descreve como negativo partiram da Torá. Né? A Torá, ou seja, Hashem, através da Torá, ele estabeleceu todas essas coisas. O que é muito estranho. Né? Porque pra gente, muitas pessoas têm grande dificuldade de entender isso. E acham que, Satã se rebelou e criou a maldade. Não, mentira. Quem criou a maldade foi Hashem. Né? E o mais curioso é que, aos olhos de Hashem, quando a maldade, digo assim, o conceito maldade, sai pelo mundo e faz maldades, Hashem, ele, além de não ser contrário a isso, como perante os olhos dele, não é uma coisa ruim. E por que a maldade perante os olhos de Hashem não é uma coisa ruim? Primeiro, porque foi ele que criou. Segundo, porque a maldade, dependendo do como ela é aplicada, ela pode se tornar uma bênção. Veja, é muito difícil nós julgarmos a Hashem através dos nossos olhos. Muitas vezes, a pobreza, por exemplo, que é uma coisa muito ruim, é uma maldade. Nos olhos de Hashem não é. Os problemas que a gente passa, que problemas ruins, são ruins. Mas aos olhos de Hashem, será que eles são ruins? Quem criou os problemas que você vive, né? Como é que um Deus perfeito vai criar algo que ele veja como não perfeito e que não seja perfeito? Então, quando a maldade ela é má, ela está simplesmente seguindo a Torá, seguindo a vontade de Hashem e agradando a Hashem. Isso é muito curioso. E nisso se aplica a tudo na Torá. A Torá, ela é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela é uma maldição. Pode parecer heresia isso, mas não é. A Torá é a luz, mas também ela pode ser escuridão. Tudo na Torá possui duas facetas. Como a Torá estabeleceu
o funcionamento desse mundo. E esse mundo, ele funciona num sistema de dualidade. Isso significa que essa dualidade partiu da Torá. A Torá, ela é dualista. Tá? Isso fica claro em alguns pontos. Por exemplo, de onde partiu toda a feitiçaria e a bruxaria que existe hoje no mundo? Qual é a fonte de toda a bruxaria? A Torá. A Torá. Por incrível que pareça. Né? Quando as palavras do ensino de Torá foram corrompidos, eles se tornaram feitiçaria. Né? Isso é complicado, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito a mente para que nós possamos entender. Né? A gente precisa entender esses conceitos e enxergá-los com um ponto de vista de Torá, não com um ponto de vista humano ou um ponto de vista religioso, cristão, não sei. Então tudo que a gente aborda na Torá tem um lado dualista. O ponto é, os dois lados, essa ambiguidade, tanto A quanto B, perante os olhos de Hashem é bom. Por isso que Hashem é um Deus bom. A maldade e a bondade, perante os olhos de Hashem, é bom. Né? Tanto Michael, que é um anjo importante da luz, quanto Satã, que é o seu contraposto, para Hashem, os dois são bons. Perante os olhos do homem, Satã é ruim, é mau, óbvio. Mas perante os olhos de Hashem, Satã é bom. Por que Satã é bom? Porque Satã faz exatamente aquilo que Hashem quer. Satã não obedece a Hashem. Então, a partir do momento que Satã obedece a Hashem, perante os olhos de Hashem é bom. E o que Satã faz? Ele pune, ele acusa coisas ruins pra gente. Mas se não fosse a acusação dele, se não fosse o papel dele na criação, quantos de nós buscaríamos a Teshuvá? Quantos de nós entenderíamos no que devemos melhorar? Jó caiu na mão de Satã. Aconteceu muita coisa ruim com ele. E o que ele falou no final? O Deus que eu ouvia falar, agora eu vejo com os meus olhos. Olha o peso da mudança da perspectiva de Jó sobre Hashem. E como que isso aconteceu? Satã. É o ponto a perspectiva que nós temos, limitada a essa realidade, ela tende a nos limitar, a nos afastar da sabedoria da Torá, que ela não é a sabedoria humana. O que eu estou falando para vocês aqui hoje é um desafio entender. Porque se a gente não para pensar e usa o bom senso, pode parecer heresia, pode parecer um monte de coisa. Se você pegar um lado psicológico do bom senso, vocês vão entender o que eu estou falando. E também na Torá temos, talvez, uma das coisas mais importantes da Torá, que são as mitzvot. Né? As mitzvot nada mais são do que ações que nós devemos praticar ou devemos renunciar para que nós possamos nos engajar efetivamente no Avodat Hashem, no serviço divino, para que nós possamos alegrar ao mestre, para que nós possamos ter uma vida boa, abençoada, longa, vida eterna, e por aí vai. Só que como tudo na Torá, as mitzvot também têm a sua dualidade. Ela também, assim como é uma coisa boa, elas podem ser uma coisa má. Assim como elas podem abençoar, elas podem destruir. E isso é muito interessante, porque quem deseja estudar a Torá e se engajar nas mitzvot, não adianta simplesmente você, tá, eu tenho que fazer isso, vou e faço. Tudo bem, legal, bacana, bom. Mas você tem que entender que por trás de tudo existem riscos. Até por trás de uma tzedakah. Quando você faz uma tzedakah,
essa tzedakah ela pode se tornar contra você. A tzedakah que você fez, ela pode ser a fonte da sua destruição. Ah, mas como? Pô, uma tzedakah, como pode isso? Vamos ver o que a Torá fala. Existem 2 relatos na Torá, 2 incidentes que aconteceram com Israel, bem ruins, bem negativos, que marcaram, assim, marcaram a história de Israel. Eu acho que os 2 piores incidentes que que aconteceu com Israel durante os relatos da Torá foram: o primeiro, o bezerro de ouro, e o segundo foi o envio dos espias. Tá? Israel fez muita besteira no deserto, mas esses 2 são os piores. Tá? Porque tirou a realidade que Israel tinha entrado por ter recebido a Torá, eles voltaram à realidade humana, mas isso não é o ponto agora. E o segundo condicionou Israel a 40 anos no deserto. Ou seja, isso aconteceu no segundo ano, né, após o êxodo, então eles tiveram que ficar 38 anos a mais no deserto. Pô, 38 anos no deserto. Porque os espias foram espiar a terra. Ah, mas aí você pode me falar, claro, eles erraram, eles cometeram Lashon Hará, eles falaram mal da terra, o povo acreditou e começou a reclamar, e Hashem ficou doido com os caras, e de punição, pimba. Tudo bem, eles fizeram Lashon Hará. Será? Alguém já leu com atenção o relato dos espias? Se você ler com atenção o relato dos espias, você vai ver tudo. Você lê lá em Números, capítulo 13, para Shashelach. Se você ler com atenção o relato dos espias, eles vão, eles voltam e eles falam o que eles viram. Eles não mentiram. Eles não mentiram. Em nada eles mentiram. Eles falam dos gigantes, eles viram as cidades fortificadas, eles viram os frutos da terra, eles viram uma terra que engolia as pessoas, ou seja, as pessoas estavam enterrando os seus entes porque teve uma praga. Eles viram grandes povos. Cara, eles não mentiram. Eles chegaram e eles foram sinceros. Eles chegaram e falaram, ó, é difícil, porque tem gigante, tem muralha, os caras estão armados. Eles não chegaram e falaram, ah, não, eles não chegaram lá e viram Israel maravilha, pronto para ser habitado, com as casas feitas, sem nenhum povo, lá, Israel só tinha que entrar. E voltaram pro deserto e começaram a contar mentira. Falaram, a gente viu gigante, mas na verdade não tinha nada. Não tinha, o que eles falaram é verdade. Como eles cometeram o Lashon Hará? Se você pegar literalmente o que eles falaram, eles não fizeram o Lashon Hará. Que é o que a Torá faz parecer. Que o pecado foi Lashon Hará. Isso é curioso. Vamos entender, através dos espias, o problema que há por trás das mitzvot. Tá? A gente precisa montar primeiro um quadro geral para que a gente possa entender o problema dos espias. Tá? Bom, a Parashá Shelach, envie, né? Começa no capítulo 13 com Hashem dizendo envie para ti homens para observarem a terra de Israel. Tem 2 pontos nesse primeiro versículo que, no 13:1, ele foge um pouco da regra de como Hashem ele dá um mandamento. Toda vez que aparece Hashem dando uma ordem, aparece que Hashem ordenou. Tzavá Adonai el Moshe, e ordenou Hashem a Moisés, faça isso. Aqui não temos essa ordem. Aparece simplesmente que Hashem falou. Ve'amar Adonai. Segundo, Hashem ele não fala para Moisés enviar os espias. Shlach, envie. Ele fala Shlach lecha. Envie para ti. Né?
tem um lehá nesse meio. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tem um lehá nesse meio que não devia estar lá. Como assim que Hashem disse para Moisés enviar para ti? Porque o envio dos espias não foi ordem de Hashem. Não foi ideia de Hashem. Foi ideia do povo. O que é totalmente compreensível, porque eles estavam à porta de uma invasão e é normal, militarmente falando, um exército, antes de invadir outro exército, uma região, uma cidade, espionarem o que está acontecendo lá dentro. Então, por isso que Hashem ele não foi contra. Ele não falou, não, é melhor não ir. Ou seja, o povo desejou e Hashem falou, você envie, mas você envie em seu nome. Você envie para ti. Tá? Eu autorizo, mas eu não estou ordenando. Tá? Então, tá bom, vamos enviar os espias. Aí, no versículo seguinte, acho que no versículo 3, tá escrito duas coisas curiosas. Primeiro, tá escrito que Hashem ordenou a Moisés, falando para escolher 12 líderes. 12 líderes de cada tribo que estavam no deserto. Tem muita informação importante nisso aí. Porque, primeiro, Hashem não ordenou nos 2 primeiros versículos, só que no 3º versículo Hashem ordenou. Ou seja, ele ordenou ou não ordenou? E ele fala para pegar 12 líderes das tribos de Israel que estavam no deserto. Que estavam no deserto. Tá bom. Aí os espias foram e voltaram. E o retorno dos espias acontece lá no versículo 26 do capítulo 13. E tem uma coisa muito curiosa escrito sobre o retorno deles, né? Está escrito o seguinte, vou ler para vocês já, vou traduzir. E eles foram e vieram até Moisés e Aharon e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Kadesh, no deserto de Parã. E eles os reportaram, e a toda a comunidade, enquanto mostravam os frutos da terra. Olha só. A Torá fala, quando eles retornaram, está escrito o seguinte, Vayelhu, Vayabu. Que literalmente, traduzindo, significa, e eles foram e vieram. Por que que a Torá, quando reporta que eles voltaram, diz que eles foram? Ora, primeiro que já no versículo 26 todo mundo sabe que eles foram. Não precisava dessa informação de novo. E se a Torá fala que eles vieram, que eles retornaram, fica subentendido que eles foram. Por que a Torá, então, simplesmente não diz e eles voltaram? Mas o que significa dizer e eles foram e voltaram? Né? Não faz sentido. E é nessas coisas que não faz sentido que está justamente os grandes segredos da Torá. E nós vamos cutucar justamente nesses 2 verbos. Né? No que aconteceu. Né? E a primeira menção que eu quero fazer está lá na Guemará, tá? No Tratado Sotá 35a. O Rabino Yohanan, ele faz uma menção sobre esses 2 verbos. Por que está escrito isso? Ele comenta. E está escrito o seguinte. Rabi Yohanan disse, essa expressão, e eles foram e vieram, mostra que com a mesma intenção que eles foram, eles retornaram. Assim como em seu retorno carregavam relatórios maus, eles já os carregavam quando partiram. Ou seja, e eles foram e vieram, não trata de uma ação de movimento.
Torá não está dizendo que eles fisicamente foram até Canaã e fisicamente voltaram até Parã. Quando a Torá utiliza esses dois verbos, a Torá está lidando com o aspecto psicológico dos espias. Não é uma ação, mas um estado psicológico. Por quê? Porque isso significa que, do jeito que eles foram, eles voltaram. Ou seja, eles voltaram e falaram mal da terra. Isso significa que, antes de irem, eles já queriam falar mal da terra. Eles já foram intencionados para falar mal da terra. Antes mesmo de partirem, eles já pensavam, nós vamos falar mal da terra. Mesmo que não tivessem visto absolutamente nenhum inimigo na terra. Eles com certeza iam voltar e iam falar mal da terra. Por quê? Porque a mente deles já estava preparada, cauterizada em falar mal da terra. O que motivou o relatório dos espias, a maldade por trás do relatório dos espias, não foi o que eles viram. Mas foi algo que os afetaram antes de partirem. Né? E o que seria esse algo? A Torá fala, eles eram líderes das tribos no deserto. O que significa que, assim que eles entrassem na terra de Israel, e que eles não estivessem mais no deserto, eles não seriam mais líderes. Agora eu vou perguntar de novo. Por que os espias difamaram a terra? Porque eles sabiam que se entrassem, eles iam perder os cargos de proeminência que possuíam. Os líderes das tribos, esses foram 12 homens, 10 deles, né? Teve Josué, Yehoshua e Caleb, que eles não falaram mal, não. Mas os outros 10, eles preferiram morrer no deserto, viver 40 anos no deserto, para que pudessem se manter como líderes, do que entrar na Terra Prometida. Quantas pessoas você conhece que é exatamente assim? Prefiro viver no deserto, mas eu vou manter a meu estilo de vida, a minha imoralidade sexual. Ah, não, eu prefiro ficar no pecado, mesmo, já sou pecador, prefiro ficar no pecado do que fazer chuva dá muito trabalho, tá tudo bem. Ah, eu tenho já minha casinha de 12 metros quadrados, né? Eu tenho dinheiro pro passo de metrô, já tá bom. Tem o SUS. Pra que eu vou me preocupar em ter um plano de saúde bom? Né? Contanto que eu possa fazer aquilo que eu acho legal. Esse foi o problema dos espias. Esse foi o ponto. O problema dos espias não foi o relato. Foi o caráter. E o segundo ponto, e é aí que a gente vai entrar na dificuldade, agora que nós vamos questionar. Os dois primeiros versículos, Hashem fala, envie para ti. Ou seja, você faz aí o que você quiser, não é um mandamento. Mas no versículo 3 já fala que Hashem ordenou algo. Se Hashem ordenou algo, quer dizer que então o estado espiritual do envio dos espias se transformou. Aquilo que era antes uma ação planejada pelo povo se tornou, entre aspas, em um mandamento de Hashem. Ou seja, Hashem, ele tornou o envio dos espias em uma mitzvah. Não foi plano inicial divino. Partiu do povo. Hashem entendeu. Mas logo na sequência, ele tornou o envio, essa ação, em uma mitzvah. Ou seja, os 12 espias, quando foram para Israel, eles estavam observando uma mitzvah. Como qualquer outra mitzvah. E não simplesmente a ideia do povo. Isso tem que ficar bem claro. E, ainda na Guemará, lá no Tratado de Sotá,
tem uma afirmação muito interessante. Está escrito o seguinte: uma mitzvah protege e salva aquele que está engajado nela. Mas quando esse alguém não está mais engajado nela, a sua proteção não é mais válida. O que a Gemara está ensinando? Que quando uma pessoa sai da sua casa para observar uma mitzvah, ela irá e voltará. Ela voltará no mesmo estado que ela foi. Se ela saiu de casa em segurança e com saúde, ela voltará para sua casa em segurança e com saúde. A mitzvah vai proteger essa pessoa. Se está chegando Pessa, e uma semana antes as pessoas começam a preparação, o Rosh Hashanah, alguma coisa, uma festa, vão começar a preparação. Durante esse tempo da preparação, e durante a celebração dessa mitzvah, essa pessoa vai estar segura. Ela vai estar protegida pelos céus. Você levanta da sua casa de manhã e fala, não, agora eu vou sair e vou estudar a Torá. Você saiu da tua casa bem com saúde, você vai voltar da tua casa bem com saúde. Assim como você saiu, você vai voltar. E isso bate perfeitamente com aquilo que está escrito dos espias. E eles foram e vieram. Eles não foram e vieram apenas com a intenção, com a má intenção, mas também podemos entender isso, por agora ter se tornado uma mitzvah, que eles foram e voltaram em segurança. 12 homens invadiram sozinhos uma terra, sem equipamento militar, uma terra onde habitavam grandes povos, estava rolando uma praga, tá? Tava rolando uma praga. Tinha gigantes. Os cananitas, eles sabiam que tinha um povo ali no deserto, na porta da casa deles. Qual era o risco, qual era a chance desses homens retornarem? Baixas. Se eles fossem pegos, de certo iam ser mortos. Eles poderiam contrair a praga que estava rolando. Eles poderiam pegar alguma doença que o sistema imunológico deles não estava preparado. Eles podiam torcer o pé. Eles podiam cair no buraco. Podia cair um raio neles. Eles podiam se engasgar com a comida e morrer engasgado. Podia acontecer muitas coisas. Mas nada. Eles foram e voltaram. Em segurança. E é por esse fato que Hashem tornou essa missão, esse envio, em uma mitzvah. Quando Hashem torna o envio em uma mitzvah, fica claro que ele fez isso para que os 12 homens fossem protegidos. Tá? Então, a mitzvah é uma bênção. Então, quando você sai para... Se você fica o tempo inteiro engajado em mitzvah, você vai ficar o tempo inteiro protegido. Estudar, ler a Torá é uma mitzvah, por exemplo. Vou ficar o tempão lendo a Torá, você vai ficar o tempão protegido. Vou sair na rua procurar alguém para fazer tzedakah, então você vai ficar até você achar essa pessoa protegido. Isso é o que a Gemara está dizendo. Né? Agora, tem um problema. Os espias, eles foram e voltaram em segurança. Isso é verdade. Mas eles difamaram a terra. E a difamação, ela parte de um lado mais psicológico. A ideia de difamar. E quando a gente entra mais no lado psicológico, espiritual da coisa, a gente inevitavelmente cai no Yetzer Hará, na má inclinação. Quando os espias decidiram iludir o povo de Israel a não entrar na terra de Canaã para que eles pudessem se manter como líderes, esse desejo deles, esse desejo corrupto, essa corrupção por se manter como líderes, é fomentado pelo Yetzer Hará. O Yetzer Hará desses 10 homens era muito forte. A má inclinação deles era muito forte.
Eles sucumbiram ao Yetzer Hara. O que nos mostra que a mitzvah, ela protege. Mas ela não te protege do Yetzer Hara. Ela te protege de tudo à sua volta, menos de você mesmo. E é aí que o caldo entorna. É isso que a Torá está falando no começo do versículo, lá no versículo 26. Eles foram e voltaram protegidos. Mas como eles estavam muito... O Yetzer Hara deles é muito forte, o mitzvah não protegeu eles. Isso é curioso. Porque, pô, você sai numa mitzvah, você se dedica à mitzvah, você está lá gastando seu tempo, gastando seu dinheiro, gastando sua energia para observar uma mitzvah. Tudo bem que você recebe essa segurança física, mas, pô, por que essa segurança não é completa? Por que uma mitzvah não protege você de você mesmo? Pô, devia ser isso seria o óbvio. A Gemara ainda diz sobre isso. Rabi Meir disse, presta atenção, quando o indivíduo comete uma transgressão em privado, o santo, bendito seja, a torna pública. Reish Lakish disse, o indivíduo apenas comete uma transgressão quando é anteriormente tomado por um espírito de loucura. Como está escrito, se a esposa de um homem comete tistê, número 5:12. O que é um tistê? É um termo relacionado à palavra choté. Tá. A gente vai ter que clarificar isso aqui. Ele não está falando exatamente do tema que a gente está abordando, mas está. Rabi Meir fala que quando uma pessoa comete uma transgressão em privado, ou seja, no oculto, fora das vistas do homem, Hashem fará com que essa transgressão se torne pública. Ou seja, as pessoas vão ficar sabendo o que esse cara fez na calada da noite, quando ninguém estava olhando. Isso que o Rabi Meir fala. Legal. Aí, Reish Lakish, que é um outro sábio, em cima disso ele comenta. O indivíduo apenas comete uma transgressão quando é tomado por um espírito de loucura. E ele pega um versículo lá em Números 5:12 para provar isso, que fala da sotá, né, da mulher que cometeu transgressão, que em português está escrito, se a esposa de um homem cometer um pecado contra ele, uma transgressão contra o seu marido. Só que essa palavra em hebraico é tistê. E tistê, ele é da mesma fonte, da mesma raiz da palavra choté, quer dizer loucura. Então, em cima disso, Lakish fala que uma pessoa só comete um pecado quando ela é tomada por um espírito de loucura. Tá? Ou seja, a mulher que trai o seu marido, ela só vai trair o seu marido quando ela for tomada por um espírito de loucura. O que significa que ela, no bom senso, ela não vai trair o seu marido. Né? E a pergunta é, como Hashem torna um pecado às escuras em algo público? Como ele traz um pecado oculto à luz? Né? A gente tem que entender uma coisa. O pecado ele não é só uma ação. Se a gente olhar para o que os espias fizeram, a ação deles não pode ser definida de pecado. Não pode ser definida como pecado. Porque eles não mentiram. Ou seja, na ação não houve pecado. O pecado dos espias estava enraizado no psicológico. Na força que o Yetzer Hara deles tinha. Então, se eles cometeram um pecado, por exemplo, uma pessoa que faz uma ação, uma pessoa que trai a mulher, e um dia alguém descobre, traiu a mulher, aí todo mundo fica sabendo, tornou público. Isso é uma coisa. Agora, e a pessoa, que nem no caso dos espias, que peca aqui dentro, na mente, e não torna esse pecado em ações? Como que isso se torna público? E
vou te falar. Através das mitzvot. E aí que tá o perigo do engajamento na Torá. Os 12 homens, os 10 deles, observaram perfeitamente a mitzvah. Eles fizeram exatamente o que Moisés mandou eles a fazer. Eles foram, voltaram e observaram perfeitamente a mitzvah. Devia ter méritos por isso. Mas, por trás, tinha algo corrupto dentro da mente deles. E como isso foi exposto? Quando eles observaram a mitzvah. Quando eles observaram a mitzvah e foram punidos, justamente naquilo que eles observavam, a máscara deles caiu por terra. As pessoas ficaram sabendo que tudo isso aconteceu porque eles queriam se manter no poder. Vou dar um exemplo prático. O que mais vemos hoje em dia são pessoas se engajando na Torá, em mitzvot, porque é bênção. Para ser abençoado. Quantas vezes você já viu no lugar onde você vai, não sei se é uma sinagoga, igreja, o que for, as pessoas dando dinheiro para os líderes religiosos porque eles são ensinados que com isso eles vão ser abençoados financeiramente. Os débitos deles vão ser pagos, eles vão receber um aumento de salário, eles vão achar um emprego melhor. Então eles vão e dão. Nada de errado. A ação em si é um mandamento. Fizeram tzedakah, Baruch Hashem. Mas por dentro há uma corrupção. Qual a corrupção? Eles fizeram um mandamento visando o próprio bem-estar. Eles deram dinheiro, pô, você é abençoado. Ah, eu vou colocar meus usar na porta da minha casa porque é bênção, vai me proteger. Vai me proteger. Ah, eu vou observar o Shabbat porque eu vou ser abençoado. Hashem vai me dar tudo que eu quero. Ou eu vou fazer isso ou aquilo e vou receber outro e tal. Barganha. A barganha é o ponto onde o Yetzer Hará mais ataca. E isso vai corromper a sua mitzvah. Porém, não está escrito na Torá que os méritos das mitzvot elas estão relacionados às intenções. Está escrito na Torá que os méritos são dados de acordo com as ações. Então não importa a intenção que você tem quando você faz uma mitzvah. Você vai receber o mérito dela. Eu fiz tzedakah porque eu quero ficar rico. Fiz a tzedakah. Eu vou receber o mérito dela. Eu vou ficar rico. E é aí que Hashem entra para revelar o seu pecado. Para tornar público o seu pecado interno. E como ele faz isso? O teu Yetzer Hará, ele vai te atentar. Ele vai se tornar muito forte. Não estou falando que ele vai conseguir, mas ele vai se tornar muito forte. Justamente na área em que você recebeu o seu mérito. E se ele conseguir, que provavelmente ele vai conseguir, o teu mau caráter vai ser exposto. Precisa de dinheiro? Vai lá, faz um monte de tzedakah. Quero ser abençoado, quero ficar rico. Recebeu o dinheiro, a pessoa ficou rica. Quantas vezes a gente não viu pessoas ficando ricas e tendo o próprio dinheiro como base da destruição?
Eu tinha amigos na época do colégio que gostavam de imoralidades sexuais, mas não se engajavam porque não tinham dinheiro. Ótimo. Ganharam dinheiro e começaram a se engajar em imoralidades sexuais. Ou se tornaram arrogantes. Ou deixaram a Torá para trás. E isso, de certo, vai trazer destruição na tua vida. As pessoas perguntam com o Hashem para ter um carro, ganha um carro. Pode ser que sofra um acidente, não sei. Quantas vezes a gente não viu pessoas sendo abençoadas e sendo destruídas com a própria bênção que recebeu? É porque por trás da mitzvot dela, das mitzvot que elas observaram, havia algo oculto. Elas entraram naquele risco da dualidade por trás das mitzvot. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nos engajamos. Nós temos obrigação de observar as mitzvot. Judeus, não judeus, todo mundo. O problema é como? O que nos motiva a nos engajarmos? E como olhamos, ou melhor, o que esperamos após esse engajamento? Você faz uma bondade e depois fica esperando o seu milagre? Isso significa que você fez a bondade por causa do milagre que você tanto quer. Você faz uma tzedakah porque você quer receber um emprego? Pode ser que você, com certeza, vai receber um emprego, porque os méritos, a ação, o mérito está ligado à ação. Mas o emprego que você recebe pode ser que não te faça feliz. Pode ser que te afaste da sua família. Pode ser que te afaste da Torá. E é aí que a coisa vai torcer. É aí que aquilo que é uma bom, que é uma bênção, se torna uma coisa ruim, uma maldição. Esse foi o problema dos espias. Eles entraram numa mitzvah, cumpriram a mitzvah e receberam méritos por ela. Mas como eles tinham a intenção de utilizar essa mitzvah para conseguirem se manter no poder, Hashem cravou eles, condenou eles a 38 anos a mais em um deserto. Parabéns. Muito bom. Fico por aqui. E shalom a todos.